Bom dia, Tudo professor. bom, professor? Como está indo sua manhã? Perfeita, melhor agora. Vamos Bom lá. dia, JR. Bom dia. Eu vou colocar a minha telinha de chamada aqui. Me digam se vocês estão enxergando. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu ver. O que eu coloquei errado? Espera lá. Deixa eu colocar certo aqui. Aqui. Primeiros anos. Estão vendo a telinha aí, turma? Sim. Vou chamar, é só me responder aí presente, tá? Aline, Presente. Anda, Ana Luísa, Bárbara, Presente. Beatriz, Presente. Presente. Camila, Presente. Dandara, Presente. Davi, Emily, Presente. Gabriel Martins, Gabriel Victor, Presente. Gabriela Alves, Júlia Versace, Júlia Bonilho, Presente, Guilherme, professor. Guilherme Lopes, Presente. José Carlos, Júlia Caroline, Presente. Juliana Barbosa, Presente. Cauã, Cauê, Levi, Ana, Scarler, Presente. Ortega, Presente, professor. Luiz Vinícius, Matheus Almir, Murilo Aguiar, Aqui, professor. Murilo Cavalcante, Presente, professor. Pedro Soares, Presente. Pétala, Presente, professor. Rafael, Sara, Sofia, Stephanie, Thomas, Professor, a Júlia, o Levi e o Murilo escreveram no chat. Estão presentes. Professor, eu vou sair e entrar de novo aqui da chamada que tá travando, tá? Você me aceita? sim, E a Gabriela também. oh meu Tem umas 4 pessoas Deus, no chat. oh meu Deus. Eu parei aqui no Luiz Vinícius, Matheus Almir, não, o Rafael, Sara, Sofia, Stephanie, Thomas, Neymar, Victor Hugo, Victor Augusto, Yuri. Muito bem. No chat só escreveram a Júlia, o Levi, o Murilo e a Gabriela só. Era só um pouquinho. Levi e Pedro Soares aqui para entrar. Deixa eu ver.
Levi e Pedro Soares. Tá. E aí eu tenho aqui, quem que escreveu alguma coisa? Deixa eu ver. Levi, Murilo Lima, Gabriela Martins. Beleza. Gabriela Martins. Pronto. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo, professor. Bom, adivinhe o que nós vamos fazer hoje? Eu Não sei. não faço a mínima. Não fazem ideia? É só aula do Não. Então vejamos Um aqui. pouco. Deixa eu ativar aqui. Eu vou espelhar aqui para vocês. Vamos ver se vai dar para ver. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Sim. Tá, deixa eu só colocar uma outra coisa aqui. Espera só um pouquinho. Só um instantinho. Deixa eu achar aqui meu arquivo. 2018. Vou espelhar de novo. Calma lá. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Enem. Sim, ai, que legal. Aula de Enem. Hoje é uma aula de Enem. Então, nessa aula de Enem, nós vamos discutir aqui um pouquinho a respeito das questões aí do Exame Nacional, né, do ensino médio. Eu peguei aqui um Exame Nacional aí do Enem de 2018, para nós darmos uma olhadinha aqui. Então, essa prova aconteceu aí no segundo dia. Então, eu tenho a prova de Ciências da Natureza e Matemática. Peguei aqui o caderno azul. Então, vocês vejam lá que no caderninho que vocês vão receber, vai ter aqui uma frasezinha, né, para que vocês caracterizem a prova que você recebeu. Reparem que essa prova tem 90 questões. Dessas 90 questões, vocês têm aí 5 horas para respondê-la. Isso dá uma média de tempo por questão de 3 minutos e 25 segundos. Pararam para pensar nisso já ou não? Olha aqui, ó. 5 horas. Sim. 90 questões. Tempo por questão, 3 minutos. 3,3 minutos. Então, como eu falei para vocês, né? Essa prova do Enem é uma prova que é longa, é uma prova que é cansativa e é uma prova que você precisa otimizar o seu tempo, precisa respondê-la de maneira dinâmica. Como que você faz isso? Você faz aquele esquema de fazer a leitura, identificar as questões que são mais fáceis, que você já consegue ter uma resposta ali imediata, que você economize o máximo de tempo possível, e você vai selecionando então as questões de maior complexidade lá para o final, onde você conseguiu, né, reservar um tempo maior para você poder usar as questões mais complexas. Qual que é a vantagem de fazer o Enem, pessoal? Quem me teria aí condições de afirmar aí quais são as vantagens? O que vocês acham? Por que é importante? Que vantagens vocês têm em fazer o Enem? Eu acho para saber se você está preparado ou não, né, professor? Com a sua nota você vai ter uma base do que você precisa estudar e do que você já tem mais facilidade. Assim como na escola, nas provas também. Certo. E o que mais? Você acaba ganhando um desconto de acordo com a sua nota para poder entrar numa faculdade. Opa, tem uma coisa interessante aí que é a possibilidade de conseguir bolsas de estudo, né? Olha aí, já tem uma vantagem aí. Quais vantagens mais nós podemos ter em fazer? Pessoal, Bolsa de estudo? Não, Bolsa- não falou bolsa de estudo.
Acabamos de falar isso. O que mais? Além das bolsas de estudo. Que seriam numa faculdade particular, não é verdade? O Levi escreveu ganhar experiência. Ganhar experiência. Mas Treinar assim, o faz a prova. em termos práticos, o que isso me beneficia? Primeiro, Professor, oi, tem algumas universidades públicas que você pode entrar só com sua nota do Enem, né? acesso às universidades públicas. Então, as universidades federais, elas adotam o Enem como critério de seleção. Então, você faz a prova do Enem, você tem a sua nota, e aí você vai entrar num sistema único de seleção, o SISU. Neste SISU, você pode se inscrever em todas as universidades federais do Brasil e com a nota que você tem do Enem, você concorre a uma vaga. Tá certo? Então, universidade pública federal, gratuita e de qualidade. As federais têm, né, uma qualidade de ensino superior aí, né? Então, vale Eles têm muito um valor. a pena. Sim, Não é só por causa das bolsas das universidades particulares, mas se você entrar numa pública, já era menos 4 anos sem pagar nada. exatamente. Então, você vai ter, além do benefício de estar numa universidade de qualidade, ou um ensino de qualidade, né, que são referências, você não vai pagar nada. Olha o caminhão de dinheiro que você economiza, né, ao longo do tempo aí, da sua formação. Uma outra vantagem, tem universidades estaduais também de qualidade que utilizam uma parcela da nota do Enem como a nota de vestibular. A USP, por exemplo, faz isso. Imagine, se você tem uma boa classificação lá na nota do seu Enem, você presta lá a FUVEST, ou presta lá a Unicamp também, que faz a utilização dessa nota. São universidades estaduais de ponta que utilizam uma participação da nota do Enem para a composição da nota final. É outra vantagem, né? E as universidades estaduais também são gratuitas e de excelência, de ótima qualidade. Que outra vantagem você pode ter, pessoal? Existem bolsas que são oferecidas em sistemas que estão presentes lá, oferecidos pelo governo. Então, você tem, por exemplo, lá o ProUni. O ProUni, ele faz o quê? Ele oferece bolsas de estudo, que vão de 50% até 100%. Então, se você tiver uma boa nota dentro do Enem, uma nota alta, você tem possibilidades aí de ter um financiamento integral do seu curso. Imagine um cara que pretende fazer medicina e entre, por exemplo, numa universidade particular. É interessante ou não é? Outra coisa, vagas remanescentes que aparecem nas universidades públicas, por exemplo, na USP, na Unicamp, na Unesp, que são as estaduais gratuitas, elas acabam oferecendo depois vagas remanescentes. O que é isso? É o cara que ele passou no vestibular, mas não se matriculou, quis se matricular em outra universidade e largou a vaga. A vaga fica largada lá, aí vai lá a USP, junta tudo aquelas vagas e oferece como vagas remanescentes. O critério de ocupação dessas vagas remanescentes também é utilizado lá pela nota do Enem. Então, você pode participar de processos seletivos de vagas remanescentes. Outra possibilidade aí, FIES, que é um financiamento do governo federal. O FIES ele pode financiar para você 100% do seu curso numa universidade, né, particular, de acordo com a sua nota do Enem. Então, você não vai pagar nada durante o curso, você vai pagar depois que você se formar e com taxas de juros baixíssimas. Então, se você tem uma excelente nota no Enem e, de repente, você escolhe fazer uma universidade particular, você pode ter o seu curso 100% financiado, sem pagar um tostão. Vale a pena ou não vale? E por último, Vale. Muito a pena. As universidades particulares, elas muitas vezes nem aplicam vestibular, elas simplesmente usam a sua nota do Enem. E com a sua nota do Enem,
que acontece? Se você tiver uma nota muito boa, as universidades particulares costumam dar 100% de bolsa. Então, se você tira lá uma nota de Enem lá acima de 750, 800 pontos, cara, você tem 100% do seu curso de bolsa na faculdade particular que você escolher. Vale a pena ou não? Sim, professor. Então, Tem turma, universidade, então tem é isso aí. universidade, né, professor, que aceita. Vale a pena, então, se preparar lá para o Enem, vale a pena você ter, né, uma formação ali, um bom estudo ali para que você tenha um bom desempenho, porque os benefícios que você pode obter disso são grandes, né? Vale a pena. Espera só um instantinho aqui, pessoal. O Levi Do escreveu. mercado. Quem, o Levi? Eles te pagam para você estudar se você tirar uma nota alta. Alguém gostaria de estudar no exterior? Eu, professor. Eu. É bacana ter também inglês. Em qualquer Não, coisa amiguinho. prática. Amiguinho, vocês podem chegar lá na Universidade de Lisboa, em Portugal, entrar com a sua nota do Enem, e eles admitem você, tá, como estudante, com você utilizando a sua nota do Enem. Ou seja, é um programa, não só a Universidade de Portugal, tem outras que o MEC também está negociando para que faça esse intercâmbio. Você pode ir para Portugal, por exemplo, estudar medicina, não seria legal? Pode ir para Portugal estudar direito, estudar engenharia, odonto. Bacana, não é? Sim. Bacana demais. Bacana, só falta Com certeza. Então, o negócio é aplicação, né? Aplicação. Para você poder chegar no seu objetivo lá e ter uma boa pontuação lá no Enem, você precisa conhecer bem como é que é essa prova, precisa ter um bom domínio dos conteúdos, porque o Enem é uma prova conteudista hoje em dia, né? Antigamente, né? Quando ele foi criado, a proposta dele era ser somente uma prova de avaliação de como é que estava o nível lá do ensino médio no país, né? Mas com a entrada das universidades utilizando a nota do Enem como critério, né, de admissão, como critério, como se fosse o vestibular, foi ficando cada vez mais conteudista, cada vez mais complexa. Então, é uma competição hoje, pessoal, não é avaliação. O Enem, na verdade, não está fazendo avaliação, ele está fazendo um processo seletivo, essa que é a verdade, né? Então, você já veja o que começa no tempo. Você tem aí 90 questões num dia de prova para responder em 5 horas. Você tem menos de 3,3 minutos para você usar em cada uma das questões. Então, logo na primeira questão que vocês estão vendo aí, ó, já é uma questão de química, estão vendo aqui? Sim. Assusta? Um Assusta essa pouquinho. questão? Assusta, porque é um monte de informação, tem uns desenhos aí ele me fala de tem átomos, aí ele me produz um texto. Uhum. Professor, porque além de ter um texto gigante, tem umas imagens que eu nem entendi. O problema que está assustando vocês é que esse conteúdo vocês ainda não viram, vocês não têm domínio desse conteúdo. Esse conteúdo é química orgânica. É um conteúdo que vocês vão ver no 3º ano do ensino médio. Por isso que eu me assusto. Se você estivesse com a prova do Enem nas mãos agora, sentadinho lá, e não conhecendo esse conteúdo, o que você faria com essa questão? Eu tentar ver e o que me parecesse mais familiar eu ia colocar a resposta. Eu deixaria por último. Então tá lá, apareceu para você aqui, ó. Pá, questão 91. O que você faz? Toma uma decisão. Você não pode perder tempo. Você tem perder três... tempo, eu ia deixar por último. Eu ia deixar por último. Pula, né? É, Você não pode perder tempo, pessoal. Se você não sabe, a questão já vê que ela tem uma complexidade grande, que é um assunto que você não teve contato, você não vai perder tempo com ela agora, vai. O chute vem depois. Depois vem o chute. Por quê? Por que o chute faz parte do processo? Porque nas alternativas do Enem, das 5 alternativas, 3 sempre são absurdas. E 2 que vão te deixar na dúvida. É sempre assim que funciona. Então, passamos, não passamos? Chegamos aqui na 92, pessoal. Vocês têm que tomar uma decisão. E aí, vamos responder? Vamos ler? Vamos gastar nosso tempo aqui ou vamos adiante? Isso dá para fazer. Isso dá para fazer. Responde. Vocês têm 3,3 minutos para responder. Dá para encarar agora? Vamos ver.
Esse Vamos ver, conteúdo, bora lá. esse conteúdo faz parte do 2º ano do ensino médio. É um conteúdo que envolve aí termoquímica. Mas esse densidade a gente não aprendeu, não? Aprenderam, tá relacionado. Mas você tá vendo aqui calor de combustão? Ah, tá. A segunda parte a gente não aprendeu. Você aprendeu só coisa na introdução. E aí, encara? Tem. Não, deixa por último. Mas também não tá tão difícil, não. Não tá tão difícil assim, não. Vai ter... Então, aqui você tem uma situação, né, que você tem carro flex, né, que pode rodar com gasolina ou com etanol. Aí ele falou que você quer avaliar o consumo desses combustíveis. E você fez um percurso de ida com veículo flex, usando 40 litros de gasolina na ida. E na volta você pôs etanol. Então, você já deduz que o percurso de ida e volta é igual, a distância percorrida é a mesma, né? Tá certo? Sim. Aí diz que o etanol tem uma densidade de 0,8 gramas por mililitro e que libera 6 quilocalorias por grama quando ele queima. E a gasolina tem 0,7 de densidade e libera 10 quilocalorias, né, quando você queima 1 grama. Ele quer saber o volume de etanol consumido no percurso de volta. Como que eu resolveria isso, então? Quer um Tem que tempinho aí? transformar mililitros em litros, que ele fala que tem 40 litros, Então, vamos pensar aqui. A ida. Ele usou gasolina, não usou? Sim. Usou. 40 litros de gasolina, tá ali escrito. Então, eu sei que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Lembra disso? Sim, professor. A densidade da gasolina é 0,7 gramas por mililitro, que é a mesma coisa que 700 gramas por litro. Concordam? Convertendo. 1 litro tem 1000 ml. Então, essa densidade da gasolina é 700, é igual a massa de gasolina que foi consumida. Qual foi o volume de gasolina que ele gastou lá para ir? 40 litros. 40 litros. Portanto, a massa de gasolina multiplica em cruz, aqui, concorda com isso, pessoal? Vai ser igual a 700 vezes 40. Quanto é que dá aí 700 vezes 40? Vou fazer minha continha. 28 mil gramas? Sim. É isso, pessoal? 28. Ele gastou uma massa de gasolina de 28 mil gramas. Agora vejam para a gasolina. Quanto calor que a gasolina libera por grama? 6. Menos 6. Não, Menos não. 10. Etanol, que é menos 6. Gasolina é menos 10. Então, 1 grama de gasolina libera quanto calor? Veja lá de novo. Grama. 10 quilocalorias. 10 quilocalorias. Tá certo? Certo. Tá. Quanto que eu gastei de gasolina em gramas na ida? 28 mil. Sim, divide. 28 mil. Então, 28 mil gramas vai liberar quanto de energia? X. Multiplica em cruz. Vezes 10. Quanto que eu vou liberar, então, de gasolina aqui? De energia? 280 mil. 280 mil quilocalorias. Essa é a energia liberada não, a energia consumida, né, pelo motor do carro para fazer o percurso de ida. Vocês concordam que no percurso de volta eu vou gastar a mesma energia para movimentar o motor, sim ou não? Eu concordo. É ou não é?
O que eu gasto de energia para o motor virar, para empurrar o carro na ida, é a mesma energia que eu gasto para o motor empurrar na volta, que o percurso é o mesmo, sim ou não? Sim. Sim. Agora, então, Sim. vamos olhar para o álcool. Olha lá para o álcool. Vamos fazer análise do álcool. Bom, no caso do álcool, eu gasto aqui, ó, de energia, tá? Ele libera aí de energia 6 quilocalorias apenas, não é verdade? Para cada grama, sim ou não? Sim. Então, vamos fazer essa conta aqui. Para o caso do álcool, se eu queimar 1 grama de álcool, eu só libero 6 quilocalorias. Mas quantas quilocalorias eu preciso liberar para fazer o percurso de volta? O mesmo da gasolina, não é? 280 mil. 1000. Já perceberam que eu vou fazer uma regra de 3 de novo aqui, não vou? Sim. Então, agora aqui está o meu Y, vamos chamar de Y. Multiplico em cruz, e o meu Y vai ser igual a 280 mil dividido por 6, sim ou não? 280 Sim. mil dividido por 6. Isso vai me dar a massa de álcool que eu vou gastar lá com o meu motor. 280 mil dividido por 6, quanto é que dá aí, pessoal? 46.666 gramas. Então, 46.666 gramas. Essa é a massa de álcool que eu vou gastar na volta. Quanto que ele falou que é a densidade do álcool? 0,8. Ou 800 gramas por litro, não é? Sim ou não? Sim. Vai ser igual, então, a essa massa de álcool, 46.666, dividido pelo volume, em litros, não é? Essa é a densidade, não é, pessoal? Multiplica em Sim. cruz, e o meu V, o volume de álcool, vai ser igual, então, a 46.666, dividido por quanto? Dividido 800. por 800. Quanto é que dá essa continha aí, pessoal? Então, dividido por 800, 58,3 litros. Tem alternativa para isso? Tem alternativa D. 58,3 litros, alternativa D. Olha aí. Daria para encarar em 3,3 minutos isso, pessoal? Não. Não, demora muito. Então, qual é a minha dica para vocês? Viu questão que envolve cálculo? Deixa para depois. Cálculo Entendeu? grande deixa para depois, então. Porque nas provas que você tem, por exemplo, de química, aí na minha disciplina, quando você chegar em matemática, não tem como correr, né? Mas questões que vão envolver aí muitos cálculos, muitas operações matemáticas, você vai gastar um pouco mais de tempo, né? Para armar a continha, não tem calculadora, você vai ter que fazer na unha. Então, a questão em si é fácil, percebe? Mas a execução dela, a solução para você chegar, vai demorar um pouquinho nas contas. Então, uma outra coisa que eu falo para vocês a respeito do Enem. O Enem, ele é formulado, como eu já havia dito, dentro de uma teoria da resposta ao item. A teoria da resposta ao item considera o quê? Considera que existem questões fáceis, médias e difíceis. As questões fáceis, médias e difíceis aparecem na proporção aí de 3 fáceis, 4 médias e 3 difíceis, coisas desse tipo, né? É uma curva normal. Então, quando você faz essa resolução, você tem um perfil de acertos e erros. Dentro do seu perfil, as pontuações que você recebe para cada questão que você responde podem ser diferentes. Se você acerta
todas as fáceis, parte das médias e parte das difíceis, você tem um perfil de acertos. Enquanto o outro cara acerta todas as difíceis, parte das médias e erra muitas fáceis, ele tem um outro perfil que o sistema encara como chute. Então, a pontuação do cara que tem um perfil que é de acertos mais homogêneo é maior do que a do outro. Então, das 90 questões eu acertei 55 e o outro colega acertou também 55, mas as notas dos dois não serão as mesmas. A pontuação não será a mesma, por causa dessa teoria que vai combater o que nós chamamos aí do chute, né? Professor, então você tem que garantir as fáceis, pelo menos no Enem, né? Você não pode errar questão fácil nem a pau. Se você errar uma questão fácil, você já despenca lá 1000 posições, porque você errou a fácil. E aí você vai acerta. Se você acertar lá 3, 4 difíceis, ele vai considerar que você errou essa fácil, aquelas difíceis foram na base do chute, entendeu? Outra questão aqui. Aqui, pessoal, questão 93. Encara ou passa batido? Passa batido. Essa é uma questão de eletroquímica, é uma questão que envolve um conteúdo que vocês vão ver no segundo ano do ensino médio. Ela não envolve cálculos, ela envolve conceitos apenas. E se você tivesse contato com esse conteúdo, e vai ter lá no segundo ano do ensino médio, você a responderia aqui em menos de 1 minuto, porque é uma questão fácil. Enquanto a questão anterior era uma questão média, essa questão 93 é fácil. Mas você não tem domínio desse conteúdo, tem? Vai perder tempo com ela agora? Então, o que você melhor passar. passou? Questão 95. Tá aí, a questão 95 para vocês. Encara ou passa? Vamos ver se. Professor, parece que a gente já fez algo parecido. Envolve densidades. Não é tão ruim. Então é bom, né? Creio. Vamos encarar? Exige uns cálculos. Acho que eu... Então, ó. Não 3, vamos encarar. 3,3 minutos para vocês. Agora são 11h33. 11h36 eu aciono. Deixa eu ver quem está no lobby aqui. Professora, eu desativei minha câmera porque dessa aula não vai precisar ativar, ok? Tudo bem. Espera aí, pessoal, que eu já volto aqui. Espera que saiu aqui. Espera só um instante. Ixi, deu uma travada aqui violenta. Ué, cadê? Deu uma travada feia aqui. Espera aí que eu já vou compartilhar aqui. Pronto, estão vendo aí? Sim. Não. Espera que aqui travou. Aí, foi. Agora foi. Mas aqui eu tô sem a minha canetinha. Então depois eu ponho a canetinha, dá uma olhada. Tá, professor, retiro o que eu disse. Não tem como fazer. Vai ter que fazer muito cálculo, vai perder muito tempo. É fácil. É melhor pular, porque vai demorar, eu acho. E eu nem sei. Pera lá, pessoal, deixa eu colocar minha canetinha ali em volta aqui, porque... E tem gente no lobby, hein? Nossa, cara, não é possível. Yuri Burilo Lima. Então tá aí.
Deixa eu ver se eu... Esse Yuri aqui... Tá, coloquei. Deixa eu ver aqui. Salvar aqui. E voltar lá. Eu vou projetar aqui, mas usando a minha canetinha para poder indicar, né, ó, as anotações aqui. Eita, não, essa aqui, esta aqui. Deu para ver, né, pessoal? Sim. Essa questão aqui, você poderia pensar em não fazer muitos cálculos nela. Como que você faria isso, então? Vamos pensar o seguinte. Esse densímetro mede a densidade, né? Ele faz o quê, então? Quando ele está aqui na água, né? Cada divisão dele marca uma densidade de 5 vezes 10 a menos 2. Então, o que afunda aqui, está marcando, cada leitura aqui, 5 vezes 10 a menos 2, grama por centímetro cúbico. Na leitura da água, que ele tem aqui, ó, só água pura, né? Ele fica em repouso. Eu sei que a densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico. Então, era de se esperar que, para chegar em 5 vezes 10 a menos 2, 5 vezes 10 a menos 2 corresponde a 0,05. Para 0,05 chegar em 1, né, para cada uma das unidades que tem aqui, por quanto que eu tenho que multiplicar esse 0,05? Para chegar em 1? Isso. Por 20. 20, né? Tem que multiplicar por 20, né? Então, cada casinha dessa aqui, cada casinha da marcação, 2, 4, 6, 8, né? Ele mergulhou aqui, você vai ter a quantidade que corresponde a 1. Quando você adicionou na água pura 100 gramas e 200 gramas de sal em 2 litros de água, você aumentou a densidade, não aumentou? Sim. E se aumentou a densidade, esse densímetro vai subir. Ele vai subir. E se ele tem que subir, porque o densímetro vai mostrar mais casinhas, né? Vai mostrar uma densidade maior, eu vou imaginar, então, que as alternativas têm que ter um densímetro com posições mais acima. Vamos olhar as alternativas lá, então. Nesses recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro será representada como? Bom, no primeiro colocou 100 gramas de sal, né? E no segundo, 200. Então, o primeiro tem que estar mais baixo do que o segundo. O segundo tem que ter subido mais, não tem? É ou não é? Sim. Sim, professor. Pode ser a alternativa A, que eles estão iguais? Não. 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 Não pode. Agora vamos ver a outra alternativa, se tem condições. Pode ser a alternativa B? O segundo subiu menos que o primeiro? Também não. Também não. Pode ser a alternativa C? Não. Sim, Não. O segundo Eu não afundou tô mais, conseguindo né? ver. o segundo subiu mais. Ah, desculpa. Bom, tá aqui. Pode ser isso aqui, pessoal? O segundo afundou mais do que o primeiro? Se o segundo está mais denso? Pode? Não. Não. Pode ser a alternativa E? Os dois subiram a mesma coisa? Também não. Não. Pode ser a D? O segundo vai subir um pouco mais que o primeiro, porque o segundo está mais denso que o primeiro? Pode. Precisou fazer conta? Não Não. pode ser a C, na verdade. Ah. Eu estou explicando, né? Mas acontece no Enem também, pessoal. Ele coloca informações para você, já te deixa assustado para fazer um monte de conta, e quando você usa o bom senso do conteúdo que você domina, sem as contas, você já consegue responder.
Perceberam? Entendi. Professor, Aham. mas não teria que ser a C, porque na questão ele fala que 200 gramas foi no segundo. Então, o segundo tá mais denso, não tá? Sim. Então, se o segundo está mais denso, o densímetro ele tem que subir mais, ele afunda então, menos. Mas na D que você falou, o B, que é o segundo, está mais baixo e o A está mais alto, entendeu? Acho que você não entendeu o mecanismo da coisa. Quando a água está mais densa, o densímetro sobe mais. Entendeu? Sim. Então, na D, onde que o densímetro subiu mais? Onde que o densímetro está flutuando mais alto? Olha quantas casinhas tem aqui e quantas casinhas tem aqui. Ah, sim, então é por quantidade de casinha. Isso. Você tira a leitura por aqui. Água. Ah, tá bom. Pela leitura que você tirou aqui tem 5, 10, 15, 20, 25, aquela leitura dele. Então aqui, ó. Pela água, entendeu? Onde a água estiver mais densa, é onde você dissolveu mais sal. Tá bom. Obrigada. Muito bem. Podemos ir adiante aqui, pessoal? Aqui, essa questão 94. Questão 94 é uma questão interdisciplinar. Ela envolve biologia e envolve química também. Você encararia? Vamos ver. Então vamos lá, respondam aí, 3,3 minutos. Contando. Se você parar na questão, resolve. Aí você responde, porque lá na hora do vamos ver mesmo, resolveu parar e vou fazer, vou responder, não vai me gastar os 3 minutos e depois, agora que eu vou pular. Pelo amor de Deus. Entenderam? O negócio é dinâmico. Olhou, é um assunto que você entende, que você domina. Então, cara... Mas não vai ficar 5 minutos aí e depois desistir dela, pelo amor de Deus. E aí, qual que é a alternativa? Eu chuto a D. Não chuta agora. Agora não é hora do chute. Chute é só no final. Ah, que legal. Se você sentir vontade de chutar, passa a questão e vai para a próxima. Então tá, eu ia passar. Ainda tem mais um tempinho aí, turma. Eu trouxe para vocês vitamina. Não. Esse é biscoito. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica, e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, hipo é baixa, glicemia, então baixa concentração de glicose no sangue, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a fazer o quê? Realizar fermentação lática tem alguma coisa a ver com o nosso... Opa, saiu aqui. Não, Tem alguma coisa... Absolutamente nada a ver com a nossa glicose no sangue, concordam, pessoal? Tira fora. A fermentação lática acontece no músculo. Metabolizar aerobicamente a glicose, aerobicamente precisa de oxigênio e vai consumir glicose. Se você está com pouca glicose, você vai consumir mais glicose, vai diminuir mais ainda a glicemia no sangue, turma? Não. 2 absurdos. Já achamos 2 absurdos, não achamos? Vamos para o terceiro absurdo. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos, pelo amor de Deus, está com baixa...
Você está com baixa de glicose e o negócio vai fazer ácido graxo para quê, pelo amor de Deus? É absurdo ou não é? Muito absurdo. Transformar ácidos graxos em glicogênio. Sim. Agora eu tenho duas que você vai ficar na dúvida agora. Você vai pensar no texto. Cara, a pessoa está com hipoglicemia. Hipoglicemia é baixa de glicose no sangue. O organismo vai responder a isso. Ele vai responder o quê? Eu estou com baixo nível de glicose no sangue. O que é que eu vou fazer para resolver essa situação de hipoglicemia? Eu tenho que fazer o quê? Estimular a utilização do glicogênio ou transformar ácidos graxos em glicogênio? Ele falou que esses hormônios não atuam na transformação de nada de ácido graxo. Não falou em nada de ácido graxo. Mas eu sei que glicogênio, eu posso não ter me lembrado, mas eu preciso, porque ele está associado à glicose. E eu preciso formar alguma coisa que tenha glicose. Então eu tenho que estimular, né, alguma coisa que forme glicose. Se esse tal de glicogênio virar glicose, eu resolvo o meu problema, não resolvo? Sim, professor. Glicogênio é a forma de glicose que está armazenada no nosso fígado. E ele fala do fígado aqui, tá vendo? Olha lá. Então, quando abaixa de glicose no sangue, o que que faz lá? Eu tenho o estímulo à liberação dessa glicose que está na forma de glicogênio para que ela vá para o sangue. Então, alternativa... Três absurdos e uma dúvida sempre, não é? Sim. Vamos adiante. Professor, então rapidinho, quando for uma questão que não envolve cálculo, não tem nada, é só, por exemplo, texto e, querendo ou não, interpretação. Então, se tiver um assunto numa questão igual, por exemplo, a gente ficou em dúvida ali entre a D e a E, tá falando sobre transformar ácidos graxos. Então, a gente já, anula essa questão porque não falou nada no texto, né? Você vai sempre procurar no texto, porque ele vai te dar alguma dica lá no texto, né? Mas se você tiver bom senso, é por isso que eu falo, deixa o chute para o final. Porque o bom senso vai fazer com que você perceba 3 absurdos e 2 dúvidas. E é nessas 2 dúvidas que você vai recorrer ao texto com calma, chute direcionado, entendeu? E você gasta um pouco mais de tempo com isso. Por isso, você vai deixar lá para o final. Tá bom, obrigada. Questão 96. Encara ou pula? Tem biologia e química envolvida aqui. É questão interdisciplinar também. Então, vamos lá. 3,3 minutos. Pelo amor de Deus, também na prova não vai deixar todas para o final. O cara lê a prova inteira, eu vou deixar todas para o final. Estou lascado, então vão aparecer as questões fáceis que vocês vão assinalar de cara, né? Vai ser rapidinho. Então, vocês já garantem que vocês acertaram, né, as questões fáceis. Depois vocês vão começar a trabalhar com as demais. Se você criar um sistema de classificação pessoal, onde você consiga já colocar na questão média e difícil, assim que você for pular, melhor, porque quando você volta nas médias, né? E tira as médias no meio do caminho. Aquela que você ficou já de cara percebendo que tem 2 de dúvida. E deixa as difíceis lá depois para você torrar todo o seu tempo que resta, né? Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. O que significa isso? Emulsificar, se vocês se lembrarem lá, no primeiro bimestre, quando nós estudamos lá as misturas homogêneas e heterogêneas, as misturas homogêneas são aquelas que têm uma só fase, né? E as heterogêneas, aquelas que têm mais de uma fase. E vocês se lembram também que tem misturas que são heterogêneas, porque as substâncias, né, elas têm
não têm afinidade entre si. Por exemplo, óleo e água não se misturam, misturam? Não. Não. Então, o que acontece? Para poder fazer uma mistura entre óleo e água, eu tenho que usar um agente emulsificante. O agente emulsificante, então, permite que se faça uma mistura de óleo e água. É o que acontece, por exemplo, na maionese. Na maionese eu tenho a presença de óleo, água e ovos, e está misturado ali, né, numa fase só, porque eu emulsifiquei. Lá no nosso intestino também tem esse problema, porque quando nós ingerimos lipídios, que são gorduras, óleos, para poder absorver no intestino essas gorduras e óleos, precisa haver uma emulsificação. Quem faz isso? Os ácidos biliares, que vêm da bile. Eles, então, pegam e fazem, né, a emulsificação dos óleos e gorduras com a água e fazem com que o nosso intestino possa absorver essas gorduras e óleos, né? Ele disse que lipídios, óleos e gorduras, têm uma natureza apolar e são insolúveis em água. Isso a gente sabe, porque água é polar. Gordura, como eu falei para vocês lá, é apolar. Então, polar com apolar não tem afinidade. E os nossos ácidos biliares, então, vão agir de que maneira? Hidrolisando os lipídios? Não, pessoal. Hidrólise é quebrar, usando molécula de água, concordam? Sim. Hidrolisar não é hidrolisar os lipídios, não está quebrando. Está só misturando com a água. Agir como detergentes? Opa, detergente... Não, acho que não. Não. Vamos guardar aqui. Tornar os lipídios anfifílicos. Olha, ele não... Será que é tornar anfifílicos? O que seria anfifílico, professor? Anfifílico é uma molécula que é polar e apolar ao mesmo tempo. Dá para o lipídio se transformar nisso? Não. Os ácidos biliares não estão reagindo, não estão transformando a molécula, estão só fazendo a molécula do óleo se misturar com a água. É só uma mistura, não é reação química, gente. Não pode. Promover a secreção de lipase. Está falando alguma coisa de lipase, pelo amor de Deus, no texto? Não. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. É verdura o lipídio para estimular o trânsito intestinal, gente? Não. É algum tipo... Lipídio é algum tipo de fibra que ajuda no trânsito intestinal, por acaso? Não. Olha, bom senso. Qual é a resposta? Detergente, pessoal, é uma substância que tem a propriedade de fazer o quê? Fazer com que o óleo ou as gorduras que compõem sujeiras, por exemplo, se misturem com a água para você conseguir lavar. O detergente que a gente usa aqui na nossa cozinha. Então, o detergente é uma molécula que faz com que a molécula apolar do lipídio, que é a gordura ou óleo, se ligue à molécula de água, conseguindo, então, misturar as duas. Essa é a ação de detergência. Tudo bem? Tudo. Aí. Pessoal, não vou mais ter tempo. Na próxima aula de Enem, nós retomamos aqui e continuamos aqui o nosso trabalhinho aí a respeito das práticas aí de como tentar aí ter um melhor rendimento aí nessa prova do Enem. Beleza? Beleza, professor. Pessoal, abração, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até, professor. Falou, tchau, tchau. Eu vou colocar essa prova do Enem lá no grupo de vocês, depois vocês deem uma olhadinha nela, tá? Tá bom, professor. Tá bom. Obrigada. Até o próximo episódio, professor. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.